Boa noite, que bom estar com você mais uma vez, é um privilégio para mim. Muito obrigado pela sua presença nesta ocasião tão apropriada. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Você lembra o que nós falaríamos nesta noite? Ah, sim. Hoje nós vamos falar sobre você é a imagem de quem? Ah, por sinal, você é a imagem de quem? Coloque na descrição. Aproveite para colocar na descrição, você é a imagem de quem? Coloca lá para gente. Eu estou precisando de 20 pessoas colocando essa resposta. E vamos lá? Vamos ver quem vai encaixar com mais perfeição. Você é a imagem de quem? Ok? E, por sinal, se você não assistiu o vídeo da semana anterior, que nós falamos a quem pertence a sua vida, o seu corpo, no final deste vídeo, na descrição você vai encontrar o link. Você vai lá, acessa o link e assiste, se você não assistiu ainda. Foi muito bom, muitas pessoas gostaram. Excelente, tá certo? Agora, eu não poderia deixar de considerar. Obrigado para você que já é inscrito em nosso canal. Muito obrigado mesmo. E se você não é inscrito, aproveita para se inscrever em nosso canal. E não perca a oportunidade também de dar um like, colocar um joinha, como diz alguns, tá certo assim? Também outro fator, na descrição coloque a quem você pertence, ou se quiser colocar alguma outra observação é bem-vindo. Ao compartilhar, você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas. E também tem um ponto importante, acionando o sininho das notificações, você vai ser avisado na próxima semana, quando nós vamos falar sobre a maravilhosa maquinaria viva. Você precisa conhecer a maravilhosa maquinaria viva. Muito bom. Então vamos lá. Como nós havíamos programado para hoje, nós vamos dar uma olhadinha, né? Nós vamos dar uma olhadinha. A imagem, você é a imagem de quem? Eu quero contar uma historinha. Eu gosto de história, né? A semana passada eu contei a história do barquinho. Agora, hoje a história é um pouquinho diferente. Tá bom assim? E eu creio que você vai entender a lição que nós temos para aprender. Em uma determinada ocasião, em uma cidade, tinha uma família que estava passando muita dificuldade financeira. Estava em uma crise, estava desempregado há tempo, não tinha dinheiro, não tinha recursos, estava em uma situação dolorosa, em uma situação calamitosa. Já não tinha esperança, não tinha o que comer. Roupa ainda dura, né? Não tem problema. A questão é comida. Esse é o fator importante. E ele estava nessa situação. Como pai de família, desesperado. Há muito tempo procurando emprego e não conseguia. Em uma ocasião de uma tarde, ele saiu assim, como se fosse meio sem esperança, mas saiu. E de repente, ele viu na cidade um circo. E tinha uma plaquinha no circo. Precisa-se de um funcionário. Pá! O meu dia chegou. Essa é minha ocasião. Nem que seja por uma ocasião, mas eu vou me desapertar. Ele pensou assim, pelo menos um trabalho ocasional, né? No circo vinha, trabalhava e depois o circo ia embora, ele poderia perder o emprego, mas desapertava pelo menos naquela ocasião. Mas ele foi surpreendido. Ele foi para a entrevista. E a proposta era maravilhosa. Se ele passasse, ele ia ficar permanente no circo. Estaria colocado. Que fantástica experiência, né? Que bom. E agora? Vamos lá? Ele foi fazer entrevista com o proprietário do circo. Ele falou, olha, nós estamos precisando de uma pessoa para trabalhar. Você está disposto? E faz de tudo? Faz de tudo. Muito bem. Então tá bom demais. Você vai ser contratado. Agora, olha, o trabalho aqui tem que ser muito confidencial. Tem que ser entre a gente. Tá certo? E tudo, ele concordou com tudo, não tinha restrição, ele estava precisando do emprego. Diante dessa situação, meu filho, ele aceitava tudo. E o dono do circo chamou ele bem em particular e falou assim, olha, aqui a questão é o seguinte, nós compramos um macaco da África, um gorila. Esse macaco é treinado, é brincalhão, ele faz palhaçada, ele faz presepada, ele faz de tudo.
Só que aconteceu uma coisa. Nós vamos inaugurar o circo amanhã e o macaco não chegou ainda. Eu queria te fazer uma proposta. Para você trabalhar, pelo menos provisoriamente, depois você vai ficar permanente, até que o macaco chega, você vai... eu tenho tudo preparativo, todos os aparatos. Você vai se vestir de macaco. Vai fazer o papel do macaco no espetáculo. Fantástico. Eu tenho tudo... perfeito. Ninguém vai perceber. Você vai dar um show. Você vai ser o mais aplaudido. E o homem ficou meio assim, estou desempregado, perdido, não tem problema. Aceitou a proposta. E ele passou por um treinamento rápido, gostou da brincadeira. E no dia do espetáculo, ele estava lá. E ele começou a fazer as artimanhas do macaco. Foi apresentado, e aí ele começou a pular de um lado, a pular para o outro, virar cambalhota e fazer coisas de macaco, que só um homem consegue fazer. Fazer coisas de macaco que só um homem consegue fazer. E ele foi empolgando, e o povo aplaudindo, e quanto mais aplaudia, mais ele empolgava, e as coisas foram acontecendo. E nessa empolgação, nesses aplausos todos, quando ele menos percebeu, ele pulou e bateu no trampolino. E dali do trampolino, ele foi jogado e caiu dentro da jaula do leão. Pá! E agora? Na hora que ele se deparou com o leão, que ele ia gritar, o leão colocou a mão assim na boca e falou baixinho: não grita, senão nós dois vamos perder o emprego. Entendeu? Você entendeu? O leão colocou a mão na boca e disse assim: não grita, falou baixinho, porque senão nós dois vamos perder o emprego. Meus queridos, o que tem acontecido é que muitas pessoas sentem o prazer e o orgulho de ser macaco. Esse é o fator. De fazer as presepadas do macaco. Então, vamos considerar um pouquinho sobre essa questão, porque isso tem um sentido muito grande para nós. Então, como nós estamos falando, agora observa a tentativa de aproximação do ser humano com o macaco. Eu estive olhando no Google sobre a questão da teoria da evolução e encontrei algo que eu achei interessante. Eu tenho aqui para passar para você também. Vamos dar uma olhadinha. Preste atenção que eu vou ler. Diz o seguinte: a afirmação, o homem descende do macaco, feita por Charles Darwin, ao lançar a sua teoria evolucionista em 1859, foi tão forte e marcante que até hoje ainda há pessoas que acreditam ser ela verdadeira. Interessante. Olha, observa. Em 1859 foi apresentada a teoria da evolução. Ele falou com tanta ênfase, foi tão empolgante, que aqui diz o seguinte: foi feita de maneira que até hoje ainda há pessoas que acreditam ser ela verdadeira. Isso significa dizer que quem escreveu isso aqui admite não ser a teoria da evolução verdadeira. Agora, tem um outro passo importante que nós não podemos deixar de considerar. Teoria, se você for ao dicionário online, ele vai dizer: teoria é uma hipótese que não foi provado. Tá certo? Tem margem, mas não está provado. Não é definitivo, não foi batido o martelo, como dizem alguns. Bom, para falar sobre esse assunto, assista às palestras do Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo. Ele tem um programa na Novo Tempo chamado Evidências. Pode entrar aí no YouTube, pode assistir, e você vai ver ele provando
porque evolução, infelizmente, não é o que as pessoas dizem. Então, evolução, teoria da evolução, teoria, não foi provado. Começa por aí, tá certo? E vamos observar um outro ponto interessante. Em uma determinada ocasião, um macaco estava triste na floresta. E os outros animais começaram a ficar preocupados porque o macaco estava triste. E o macaco era a alegria da floresta. E quando eles se aproximaram e tentaram consolá-lo, tentaram reanimar a sua alegria, a sua esperança, eles foram saber por que ele estava triste. E então, ele pegou e falou: é lamentável, eu tenho que estar triste, eu tenho que estar revoltado, eu não posso admitir acontecer uma coisa dessa. O ser humano mata, rouba, estupra, usa droga, usa cigarro, toma bebida alcoólica, anda despido, faz tanta baixaria. E depois ainda vem dizer que é da minha descendência? Não, eu não aceito, eu protesto contra isso. Interessante. O macaco protestando contra o procedimento humano. Na verdade, infelizmente, é o que tem acontecido. O macaco em si tem procedido em muitos casos com mais dignidade do que muitos seres humanos. Esse ponto é bom a gente parar para refletir um pouquinho, pelo menos. Tá certo? Agora, diante de toda essa situação, aí surge uma pergunta. Fazendo uma hipótese que ele tivesse realmente, que o ser humano tivesse evoluído do macaco. Por que não continua evoluindo mais? Por que os macacos de hoje não vão virando mais gente? Não vão transformando? Só veio até aí e acabou, não faz mais? O processo foi interrompido? E por que o ser humano não passou agora para uma outra espécie diferente? Está notando? Então, só para a gente ter uma ideiazinha. Agora, eu tenho aqui um texto das Escrituras Sagradas que eu gostaria de que vocês considerassem comigo. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha? O que nós temos em mente, para a gente dar uma considerada, é um livro muito importante. O livro de Gênesis, no capítulo 1. Tá certo? Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada. No capítulo 1, nós vamos encontrar um verso já bem no finzinho do capítulo, que diz com palavras de ouro, verso 26 do capítulo 1. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele diz mais, ele continua dizendo: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que há e se move sobre a terra. Então, as primeiras palavras do verso são preciosas, só isso aí já responde tudo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você já parou para considerar, você já parou para pensar o que significa você ser a imagem de Deus? Já deu uma olhadinha o que significa isso? Não tem um sentido muito grande, muito forte? Um privilégio? Tenta pensar, Adão e Eva saíram das mãos de Deus. Eu imagino que nós temos em nosso corpo as digitais de Deus ao sermos formados. É um privilégio. A identidade de Deus está em nós. Eu estive lendo um livro intitulado Ciências do Bom Viver, escrito por Ellen White. Diz que Adão tinha
pouco mais do que 2 vezes a altura dos homens da nossa época. Isso ela escreveu mais ou menos em 1900, 1890, nessa fase. Vamos dizer, há cerca de 110, 120, 130 anos atrás. Que eu imagino que naquela época as pessoas ainda eram mais altas um pouquinho do que hoje. Se hoje nós encontramos aí alguns poucos mais com 2 metros, até com 2,5 metros, 2,2 metros, imagine que no tempo dela deveria ter gente aí com 2,15 metros. E 2 vezes e um pouco a mais do que 2,15 metros, daria para a gente imaginar Adão com cerca de 4,5 metros, com mais de 500 quilos de peso, com um corpo esbelto, perfeito, saudável, zeloso, de aparência perfeita. Eva, diz o livro, não tão alta como Adão, mas a sua cabeça passava um pouco dos seus ombros. Eu imagino Eva chegando assim mais ou menos na altura da orelha de Adão, mais ou menos. Aquela perfeição, aquela obra de arte, aquela obra-prima de arte das mãos de Deus. Você já pensou o que significa isso? E diz mais o livro Ciências do Bom Viver: se Deus não houvesse feito o homem com uma vitalidade 20 vezes mais forte do que nos nossos dias, a humanidade já teria hoje sido extinta em vista os seus maus hábitos de vida, hábitos alimentares, atos de intemperança. Por isso nós temos que ter um cuidado especial. Considera que na época Adão viveu 930 anos. Hoje, se você encontrar uma pessoa com 93 anos, que é apenas 10% disso, você vai encontrar um idoso em uma cama talvez há 5, 6 anos. Pode ser que um ou outro ainda você encontra, mas a maioria deles não chega a 10%. E ainda, quando chega, uma boa parte dos seus dias é na cama, todo dói aqui, dói ali, não pode mexer, não pode fazer, não pode andar, não pode falar, tem que ser tudo na cama. Isso não é estilo de vida. Isso não agrada. Isso é doloroso. Não é o que Deus quer para a gente. E agora, aonde nós ficamos nessa situação? Aí nós encontramos no Salmo 8, no verso 5, falando no contexto sobre a postura da criação do homem, nós lemos as seguintes palavras no verso 5: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Você já pensou um aspecto de igualdade aproximando bem até dos anjos? Que coisa encantadora! Nós precisamos entender. É um privilégio ser a imagem de Deus. É uma honra muito grande. Você já parou para pensar nisso? Agora, entenda uma coisa: a sua vida, a sua saúde, o seu aspecto físico é o reflexo do seu estilo de vida. Procure viver o melhor possível. A sua mente é o reflexo, você é transformado pelo que você contempla. E aí, em vista dessa situação, a minha sugestão, o meu conselho para você: deixe de contemplar essas coisas negras, destrutivas, marcantes, dolorosas, de baixa qualidade, que desonra a Deus, que denigre a imagem dos anjos. Deixe de contemplar esses filmes imorais, estas coisas indecorosas. Passe a contemplar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Leia a Bíblia Sagrada.
Estude a Bíblia Sagrada. E não somente ler assim, é como se fosse um beija-flor, eu digo. Uma partezinha aqui, eu gosto do Salmo 91, eu gosto do Salmo 23. Não, leia toda, para você ter uma visão da Bíblia Sagrada, para você ter uma noção. Depois de você ter dado uma cobertura, pelo menos nela toda, você vai ter uma noção, uma ideia do que tem. Aí você pode ler partes. Se alimenta para você ser transformado pelo que você vai contemplar, a palavra de Deus. Eu me dedico pela graça de Deus, todos os dias, no melhor horário do dia, para mim, no amanhecer, a palavra de Deus. Todos os dias, em um programa sistemático, para eu quero ser transformado à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser puro, ser bondoso, ser leal, refletindo os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Eu preciso de refletir o fruto do Espírito. Mas para eu refletir o fruto do Espírito, eu tenho que contemplar as coisas do Espírito, porque eu entendi que eu sou transformado pela contemplação. E você quer ser transformado à semelhança do caráter do Senhor Jesus, você precisa de uma mente sadia, você precisa de sangue de qualidade, nós chamamos sangue frio. Você precisa de nervos calmos. Aí você vai agir com mais equilíbrio. Você precisa de contemplar as coisas de Deus na palavra, para sua mente agora ser transformada. E você viver esse processo de transformação nos dias negros e ruins dessa terra, nos preparando para a eternidade. Dias difíceis vivemos, mas estamos nos preparando para a libertação eterna. Eu quero continuar vivendo essa mensagem. Eu quero continuar vivendo essa experiência. E você quer também ser transformado à semelhança do caráter do Senhor Jesus? Refletir os frutos do Espírito de acordo com Gálatas capítulo 5, verso 22? Tome essa decisão. Faça isso. Senhor, eu quero também. Tome essa decisão no seu coração e se coloque à disposição todos os dias. Leia, estude, se prepare. Deus vai te abençoar. Você vai ser transformado. Uma pessoa amável, pura, de coração. Uma pessoa que no dia da vinda do Senhor Jesus vai dizer para você: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima semana, quando nós vamos falar sobre o assunto da próxima semana: a maravilhosa maquinaria viva. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.